A luz do sol desvaneceu-se em um brilho suave enquanto o calor do dia persistia em nossa sala de estar, prenúncio do que eu imaginava ser uma noite alegre. Daniel acabará de sair para o jardim com Alex, deixando-me para desfrutar de um momento de solidão. Mas solidão era a última coisa que encontraria hoje. Jenna, a noiva de Alex, pairava atrás dela como uma sombra que gelava o ar. Virei-me para seguir Daniel e Alex, mas a voz de Jenna cortou o silêncio, gelada e afiada. Mariane, você talvez queira se sentar para isso, ela disse, sua voz cortante. Confusa, virei-me para encará-la, percebendo a falta de calor em seus olhos. Está tudo bem, Jenna? Perguntei. Ela sorriu, mas estava desprovido de qualquer gentileza. Ah, está perfeito. Só pensei em te avisar que você não precisa se preocupar com o que vestir para o casamento. Pesquei, perplexa. O que quer dizer com o não está convidada, Mariane? Suas palavras foram diretas como um tapa. Você vê, você não é realmente mãe do Alex. Seria embaraçoso tê-la lá. Senti um nó frio se formar em meu estômago. Embaraçoso, Jenna? Eu sou madrasta do Alex há quase 2 décadas, eu disse, tentando entender. Sua risada foi oca. Madrasta, sim, mas não sua mãe verdadeira. Apenas um lembrete do passado do pai dele. Não queremos complicar as coisas com sua presença. Recuei, suas palavras me ferindo mais do que qualquer golpe físico. Jenna, poupe-me. Nós tomamos nossa decisão. Isso é para o melhor, ela virou-se, deixando-me ali, lutando com um misto de choque, dor e incredulidade. O riso de Daniel flutuava vindo do jardim, um contraste nítido com a tensão dentro de casa. Fiquei ali, sentindo um profundo senso de isolamento, como se a família que eu pensava ter fosse nada mais que uma miragem. Juntando minha compostura, segui Jenna para fora, o peso de suas palavras me ancorando no lugar. Daniel e Alex estavam em uma conversa profunda, suas risadas eram como bálsamo para a picada do rejeição. Está tudo bem, Mariane? Daniel perguntou, notando meu silêncio. Forcei um sorriso, não querendo estragar o momento. Sim, só muita coisa na minha mente. Jenna juntou-se ao lado de Alex, sua crueldade anterior mascarada por uma camada de afeto. Assisti-os, um quadro familiar do qual eu já não fazia parte. A noite seguia adiante, mas a alegria havia evaporado, deixando um frio que nenhuma risada poderia dissipar. As palavras de Jenna ecoavam em minha mente, um lembrete constante do meu lugar, ou da falta dele, nesta família. Quando eles partiram, o sorriso final de Jenna foi uma adaga, suas últimas palavras uma mensagem clara: eu era uma estranha, indesejada na vida que ajudei a construir. Naquela noite, enquanto Daniel dormia ao meu lado, eu fiquei acordada encarando o teto, a dor e a humilhação se revolvendo dentro de mim como uma tempestade sem fácil resolução. Jenna havia traçado uma linha, uma que eu não poderia atravessar mesmo se quisesse. Mas conforme a noite avançava, uma determinação brotava em mim. Jenna podia pensar que havia vencido, mas eu não estava pronta para aceitar a derrota. Havia uma parte silenciosa, mas implacável dentro de mim que sussurrava sobre retribuição, uma voz que dizia que isso não era o fim, mas sim um começo. As linhas de batalha estavam traçadas, e eu, Mariane, uma vez considerada apenas uma madrasta, estava pronta para lutar pelo meu lugar na família. O desprezo de Jenna havia aberto uma porta para um caminho que eu nunca pretendi percorrer. Mas agora não havia mais volta. Fechei os olhos não para dormir, mas para vislumbrar um futuro onde os erros fossem corrigidos. Jenna havia subestimado-me, e esse foi o seu primeiro erro. Eu prometi que seria o último. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas, lançando um brilho caloroso pela sala, um contraste gritante com o frio em meu coração. Enquanto Daniel se preparava para o trabalho, a normalidade de nossa rotina parecia uma farsa. A revelação da noite anterior ecoava em minha mente, mas eu mantinha minha agitação oculta sob um sorriso treinado. Nossa jornada, eu, Daniel e Alex, começou em uma tela de incerteza, pintada com pinceladas cautelosas, enquanto navegávamos pelas complexidades de formar uma nova família. Daniel, com seus olhos gentis e um coração machucado pela traição, conquistou-me não apenas com seu amor, mas com sua dedicação inabalável ao filho, Alex. Alex tinha apenas 8 anos quando entrei em suas vidas, idade suficiente para entender a mudança, mas muito jovem para aceitá-la sem reservas.
Meu amor por ele foi imediato, mas eu me aproximei com a paciência de uma artista, sabendo que alguns laços levam tempo para se formar. Estou saindo, Mariane. Tem certeza de que está tudo bem? A voz de Daniel me trouxe de volta à realidade. Sim, só perdida em pensamentos. Tenha um bom dia, respondi, minha voz firme apesar da tempestade dentro de mim. Depois que Daniel saiu, o silêncio da casa me envolveu. As paredes, uma vez cheias de risos e calor familiar, agora pareciam ecoar com as palavras ásperas de Jenna. Foi nessa solidão que busquei refúgio em meu estúdio de arte, onde telas e pincéis aguardavam meu toque. A arte sempre foi meu santuário, um lugar onde meus pensamentos e emoções podiam dançar livremente pelo canvas. Hoje, oferecia não apenas escapismo, mas reflexão. Cada pincelada tornou-se um meio de processar a dor, a rejeição e a determinação de recuperar meu lugar na vida de Alex. Enquanto pintava, pensei na primeira vez que conheci Alex. Ele me observava com uma mistura de curiosidade e apreensão, sua mente jovem tentando me encaixar na imagem fragmentada de sua família. Lembrei-me do nosso primeiro momento genuíno de conexão sobre um amor compartilhado pela arte. Foi através da pintura que Alex e eu lentamente eliminamos a distância entre nós, uma série de momentos que pareciam vitórias nas batalhas silenciosas da aceitação. Mas as palavras de Jenna lançaram uma sombra sobre essas memórias, sugerindo que, não importa o que eu fizesse, eu sempre estaria do lado de fora, olhando para dentro. O pensamento era um amargo, deixando um gosto persistente de ressentimento e tristeza. À medida que o dia passava, limpei meus pincéis, minha determinação se fortalecendo. Jenna havia subestimado o vínculo que compartilhava com Alex e Daniel. Ela me via como uma ameaça, um obstáculo a ser removido, mas ela não entendia a profundidade de nossa conexão. O jantar naquela noite foi um assunto tranquilo, Daniel percebendo meu humor, mas sem pressionar. A tensão não dita pairava entre nós como um denso nevoeiro, nossa conversa evitando a verdade. Depois, encontrei-me vagando pelo antigo quarto de Alex, agora um quarto de hóspedes raramente usado. Memórias inundaram o espaço como os brinquedos e livros espalhados de sua infância. Foi aqui, entre esses ecos do passado, que minha determinação se cristalizou. Jenna havia acendido uma chama dentro de mim, uma que queimava com a necessidade de justiça e reconhecimento. Eu não deixaria sua crueldade definir meu lugar nesta família ou ditar os termos do meu relacionamento com Alex. Enquanto eu ficava no silêncio do quarto de Alex, um plano começava a se formar, uma maneira de expor a verdadeira natureza de Jenna e proteger a família que eu amava. Era um caminho arriscado, cheio de potencial de angústia, mas os riscos eram altos demais para recuar. Fechei a porta atrás de mim, a decisão tomada. Era hora de reagir, de retomar o controle da narrativa que Jenna buscava dominar. As linhas de batalha estavam traçadas, e eu estava pronta. O próximo movimento era meu, e eu pretendia que fosse significativo. Enquanto a aurora se quebrava, a casa estava envolta em um silêncio pesado, prenúncio da tempestade que se avizinhava. Hoje era o dia em que decidi confrontar Alex sobre o comportamento de Jenna e o comentário desdenhoso da governanta. Meu coração disparou com uma mistura de apreensão e determinação. A ideia de enfrentar meu enteado, a quem eu havia criado com amor e cuidado, sobre um assunto tão doloroso era assustadora, mas necessária. Daniel e eu concordamos em falar com Alex juntos. A unidade era nossa força, e nessa questão estávamos unidos. O apoio de Daniel era meu ancoradouro, sua calma um contraponto à tempestade dentro de mim. Você tem certeza disso? Daniel perguntou, a preocupação marcando seus traços enquanto estávamos sentados à mesa da cozinha, esperando por Alex chegar. Sim, respondi, minha voz mais firme do que me sentia. Precisamos de clareza. Não podemos deixar Jenna criar divisões em nossa família. Quando Alex entrou, a tensão era palpável. Sua habitual tranquilidade foi substituída por uma cautelosa desconfiança. Ele percebeu a seriedade da situação, seu olhar oscilando entre Daniel e eu. Alex, precisamos conversar sobre os comentários de Jenna outro dia, começou Daniel, seu tom medido mais firme. Alex endureceu suas defesas. Sobre o quê? Ela dizendo que Mariane não é bem-vinda no casamento e chamando-a de governanta? É doloroso e inaceitável, continuou Daniel, a mágoa clara em sua voz. A expressão de Alex se endureceu. Jenna tem seus motivos.
Ela acredita que a família deve estar presente no casamento, e Mariane não é sangue. Eu prendi a respiração, a picada de suas palavras mais afiada do que eu esperava. Alex, eu posso não ser sua mãe biológica, mas eu te amei e cuidei de você como se fosse minha. Isso não significa nada, ele evitou meu olhar, um sinal de seu conflito interno. Não é sobre isso. Jenna é apenas tradicional, ecoei, incrédula, ou é a maneira dela de afirmar controle, de me excluir de nossa família? Alex se remexeu desconfortavelmente, uma fissura em sua fachada aparecendo. É complicado. Jenna tem opiniões fortes sobre a dinâmica familiar, opiniões fortes não deveriam justificar crueldade ou exclusão. Daniel interveio, sua decepção evidente, nós deveríamos ser uma família, Alex, e isso inclui Mariane. A conversa se desenrolou com Alex defendendo as ações de Jenna e nós tentando fazê-lo ver a razão. Mas sob seus argumentos, eu sentia uma inquietação mais profunda. A influência de Jenna era forte, mas não absoluta. Havia momentos fugazes e frágeis onde Alex parecia vacilar, sua convicção enfraquecendo conforme a confrontação atingia o ápice, com vozes elevadas e emoções cruas. Uma dolorosa realização se abateu sobre mim, isso não era apenas sobre o desprezo de Jenna ou a aceitação de Alex. Era um teste para a resiliência de nossa família. Será que nossos laços resistiriam à pressão, ou a malícia de Jenna nos separaria no final? Alex deixou o abismo entre nós mais largo do que nunca. Daniel e eu nos sentamos no rescaldo, o peso do encontro pesando em nossos corações. Nós precisamos chorar, disse Daniel, alcançando minha mão, pela nossa família. Assenti com a cabeça, lágrimas se acumulando nos meus olhos. Eu sei, mas parece que estamos perdendo ele. Daniel me puxou para seus braços, oferecendo conforto no silêncio. Não vamos desistir do Alex, vamos encontrar uma maneira de superar isso. Enquanto me aconchegava no abraço de Daniel, uma mistura de tristeza e resolução se instalava em mim. Jenna traçou as linhas de batalha, mas a guerra estava longe de acabar. Eu lutaria pelo Alex, pela nossa família, mesmo que isso significasse enfrentar meu próprio coração de frente. A confrontação havia exposto as fraturas dentro da nossa família, mas também fortaleceu minha determinação. As manipulações de Jenna acenderam uma chama dentro de mim, uma determinação de proteger minha família a todo custo. O caminho à frente era incerto, cheio de desafios, mas eu estava pronta para me manter firme, para consertar o que estava quebrado e para recuperar o filho que eu havia perdido para a influência de Jenna. Os dias que se seguiram à confrontação com Alex foram marcados por um silêncio pesado em nossa casa. O ar estava carregado de palavras não ditas, a tensão como uma corda esticada até seu limite. Daniel e eu seguimos nossas rotinas com uma aparência de normalidade, mas a preocupação subjacente era palpável. Alex não havia se comunicado desde nossa discussão, e a distância parecia uma eternidade, em vez dos poucos quarteirões que separavam nossas casas. Passei meus dias no meu estúdio, as telas em branco zombando de mim com sua vaziez. Onde antes encontrava consolo em minha arte, agora encontrava um vazio. As cores pareciam menos vibrantes, os pincéis mais pesados em minha mão. Meus pensamentos eram dominados por Alex e Jenna, sua rejeição como uma sombra constante escurecendo minha criatividade. Em uma tarde, enquanto eu encarava uma pintura pela metade, o telefone tocou, quebrando o silêncio. Meu coração deu um salto, uma parte de mim esperando que fosse Alex ligando para diminuir a distância entre nós, mas era Daniel, sua voz tensa. Mariane, você pode vir ao meu escritório? Precisamos conversar. É sobre o Alex, a urgência em sua voz enviou um arrepio pela minha espinha. Concordando, o pressentimento crescia a cada passo que eu dava em direção ao escritório de Daniel. Quando cheguei, Daniel estava esperando, sua expressão séria. Ele me conduziu para dentro e fechou a porta com um ar de finalidade. É a Jenna, ele começou, sua voz pesada. Ela foi longe demais. Meu coração afundou. O que aconteceu, Daniel? Perguntei, preocupada. Ela tem espalhado rumores sobre você em nossa comunidade, alegando que você está tentando sabotar o futuro do Alex para seu próprio benefício. A acusação foi como um golpe físico, me deixando sem fôlego. Mas isso é absurdo, por que ela faria isso? Perguntei, controlando o meu tom de voz. Ela está tentando isolar Alex para garantir que ele esteja completamente sob sua influência e está usando você como bode expiatório. A realização foi um amargo comprimido para engolir.
Jenna não estava apenas contente em me excluir de seu casamento, ela queria me apagar da vida de Alex por completo. O que vamos fazer? Perguntei, a luta em mim reacendendo. Eu não poderia deixar as manipulações de Jenna sem resposta, não quando nossa família estava em jogo. Nós vamos lutar de volta, disse Daniel, sua determinação espelhando a minha. Nós reuniremos evidências de suas mentiras e a exporemos pelo que ela é. O plano era arriscado, cheio de possíveis consequências, mas a alternativa de ficar parado enquanto Jenna despedaçava nossa família era impensável. Concordamos em começar alcançando amigos e conhecidos para contestar a narrativa de Jenna com a verdade. Conforme os dias passavam, reuníamos uma imagem mais clara da campanha de Jenna contra mim. Suas mentiras eram insidiosas, projetadas para semear dúvidas e discordância entre aqueles que nos conheciam. Mas com cada conversa, com cada peça de evidência que reuníamos, a maré começava a virar. As pessoas estavam hesitantes no início, mas à medida que compartilhávamos nosso lado da história, o ceticismo dava lugar ao apoio. O trabalho era exaustivo emocionalmente e fisicamente. Mas isso nos aproximou, a mim e a Daniel. Nossas noites eram dedicadas a revisar o que aprendemos, planejar os próximos passos e, o mais importante, reafirmar nosso compromisso um com o outro e com nossa família. Então, justo quando estávamos começando a fazer progresso, uma bomba caiu. Alex entrou em contato, pedindo para nos encontrar. Era a primeira comunicação que tínhamos desde o confronto, e minhas emoções eram uma mistura de esperança e apreensão enquanto estávamos sentados diante de Alex na nossa sala de estar, o ar carregado de perguntas não ditas. Eu vi o conflito nos olhos dele. A influência de Jenna ainda estava presente, mas também estava o filho que eu conhecia e amava. Mãe, pai, ele começou, sua voz incerta. Acho que precisamos conversar. O uso do termo mãe foi uma linha de vida, um vislumbre do Alex que eu lembrava. Conforme ele falava, esboçando suas dúvidas sobre Jenna e suas ações, senti uma porta se abrindo, uma chance de consertar as fraturas em nossa família. As consequências das maquinações de Jenna estavam longe de terminar, mas este momento, esta conversa, era um começo. Era uma oportunidade de lutar por nossa família, de trazer Alex de volta da beira do abismo e de nos mantermos unidos contra a tempestade que Jenna havia desencadeado. O caminho à frente era incerto, os desafios assustadores, mas com Alex entrando em contato, tínhamos esperança, e às vezes a esperança é a arma mais forte na batalha para recuperar o que foi perdido. Os dias que antecederam o casamento de Alex e Jenna foram repletos de uma tensão que parecia permear todos os aspectos de nossas vidas. Apesar do contato tênue de Alex e de suas dúvidas expressas sobre Jenna, ele parecia preso na inércia dos planos do casamento, incapaz de se libertar da manipulação de Jenna. Daniel e eu nos preparamos da melhor forma possível para o que sabíamos que seria um dia desafiador. Armados com a verdade sobre o engano de Jenna, esperávamos expô-la antes que fosse tarde demais para salvar Alex de um erro que poderia arruinar sua vida. A manhã do casamento amanheceu clara e brilhante, um contraste marcante com a tempestade que se avizinhava em nossos corações. Recebemos uma mensagem de Alex, um simples pedido para estarmos lá, apesar dos desejos de Jenna. Era um sinal de que a maré poderia estar virando, de que Alex estava começando a enxergar através da fachada de Jenna. Chegamos ao local com um senso de propósito, a evidência das mentiras de Jenna seguramente em nossa posse. Os convidados circulavam, um burburinho de antecipação no ar. Jenna não estava em lugar algum, presumivelmente se preparando para sua grande entrada. Enquanto nos misturávamos entre os convidados, compartilhando conversas educadas, eu podia sentir o peso da próxima confrontação. Não demorou para que sussurros começassem a circular, alimentados pelos aliados de Jenna, me pintando como a vilã da paz. Mas tínhamos aliados próprios, aqueles que haviam enxergado através do engodo de Jenna e estavam dispostos a ficar do nosso lado. Havíamos planejado confrontar Jenna em particular para evitar um espetáculo público, mas o destino tinha outros planos. Jenna fez sua entrada, radiante em seu vestido de noiva, a imagem da inocência. Mas a fachada não durou. Enquanto a cerimônia estava prestes a começar, Daniel deu um passo à frente, com as evidências das mentiras de Jenna em mãos. O ambiente caiu em um silêncio atordoado enquanto Daniel falava, sua voz calma, mas carregando um peso que exigia atenção. Ele expôs as manipulações de Jenna, suas tentativas de criar uma cunha entre Alex e nossa família e sua cruel campanha de mentiras contra mim. A reação de Jenna foi imediata e incendiária. Ela negou tudo, sua voz aumentando em raiva enquanto nos acusava de tentar arruinar o dia especial dela.
Mas as evidências eram irrefutáveis. E enquanto os convidados murmuravam entre si, ficou claro que o engano de Jenna estava exposto para todos verem. Alex ficou paralisado, o conflito evidente em seu rosto. Era um momento de acerto de contas, uma chance para ele finalmente ver Jenna como ela realmente era. A confrontação se intensificou, vozes se elevaram em acusação e defesa até que, de repente, Alex falou. Sua voz cortou o caos, um farol de clareza na tumultuada situação. Chega, exclamou ele. Não posso fazer isso. Não posso me casar com alguém que faria de tudo para machucar as pessoas que amo. O ambiente silenciou, todos os olhos voltados para Alex enquanto ele se virava para encarar Jenna. Estava cego, continuou ele, cego pelo amor ou pelo que eu achava que era amor. Agora vejo a dor que você causou, e não posso fazer parte disso. O rosto de Jenna se desfez, sua fachada desmoronando ao perceber que seus planos haviam dado errado. O casamento foi cancelado, os convidados se dispersando em um turbilhão de especulações sussurradas e choque. Quando a poeira baixou, Alex se aproximou de Daniel e de mim, sua expressão de remorso e alívio. Desculpe, disse ele, a voz embargada pela emoção. Agora vejo o que ela estava fazendo. Obrigado por não desistirem de mim. O fiasco do casamento foi um ponto de virada, uma catarse dolorosa, mas necessária, que abriu caminho para a cura. Jenna havia mostrado suas verdadeiras cores e, ao fazê-lo, libertou Alex de seu domínio. Saímos do local juntos, uma família mais uma vez unida não pelo sangue, mas pelos laços do amor e do perdão. O caminho à frente seria desafiador, mas o enfrentamos juntos, mais fortes pelas provações que superamos. O fiasco do casamento não foi apenas o fim do relacionamento de Alex e Jenna, foi um novo começo para todos nós, uma chance de reconstruir e olhar para um futuro livre de manipulação e engano. No rescaldo do casamento que não aconteceu, nossa família se viu em um delicado processo de reconstrução. Alex, libertado das garras manipuladoras de Jenna, buscava redenção aos olhos daqueles que havia prejudicado. As consequências do engano de Jenna deixaram cicatrizes visíveis e invisíveis, que todos trabalhamos para curar. O retorno de Alex foi hesitante no início, a ruptura que seu relacionamento com Jenna causou não foi facilmente reparada. Mas Daniel e eu acolhemos de braços abertos, prontos para trilhar um novo caminho juntos. Foi um período de conversas honestas, de pedidos de desculpas e aceitação, enquanto navegávamos pelas complexidades de nossos relacionamentos renovados. Estava tão perdido, admitiu Alex uma noite, enquanto estávamos juntos na sala de estar, um espaço antes tenso, agora preenchido com uma esperança hesitante. Deixei que as palavras e ações dela ditassem como eu via todos, inclusive você, Mariane. Sinto muito. Sua desculpa foi sincera, e vi em seus olhos a sinceridade e o arrependimento. Todos nós cometemos erros, Alex, respondi, minha voz firme apesar da emoção que surgia dentro de mim. O que importa é que aprendemos com eles e seguimos em frente. Daniel, sempre o pilar de força, acrescentou, somos sua família, Alex. Nada pode mudar isso. Estamos juntos nos momentos bons e ruins. O caminho para a reconciliação não foi sem desafios. Houve momentos de constrangimento, de revisitar velhas feridas, mas também houve risadas e lembranças compartilhadas, lembretes do vínculo que nos manteve unidos ao longo dos anos. Enquanto Alex trabalhava para reconstruir sua vida, afastando-se das influências tóxicas que o haviam desviado, eu me vi em uma encruzilhada. O tormento com Jenna me deixará exaurida, me fazendo questionar meu lugar no mundo, tanto como artista quanto como madrasta. No entanto, foi através desse período de reflexão que redescobri minha paixão pela pintura. O estúdio, antes um refúgio, tornou-se meu santuário novamente. Os telas e tintas, meus companheiros na cura, minha arte, que havia sofrido sob o peso das maquinações de Jenna, floresceu de novo. Cada pincelada, um testamento à resiliência do espírito humano. A palavra sobre meu trabalho começou a se espalhar, impulsionada pelo apoio dos amigos e da comunidade que se uniram a nós durante nosso momento de necessidade. Surgiram oportunidades inesperadas e emocionantes, à medida que galerias e colecionadores expressavam interesse em minhas pinturas. Daniel, vendo a luz retornar aos meus olhos a cada nova obra que eu criava, me incentivou a seguir em frente com minha arte em tempo integral. Este é o seu momento, Mariane, ele disse um dia, seus olhos transbordando de orgulho. Seu talento, sua paixão, merecem ser vistos pelo mundo.
E assim, dei um salto de fé. Deixei meu emprego, dedicando-me à minha arte, às histórias que eu queria contar através de cores e formas. Foi uma decisão não isenta de medos e incertezas, mas foi uma decisão que pareceu certa, um caminho a seguir que era unicamente meu. Os meses que se seguiram foram um turbilhão de criatividade e descoberta. Minhas pinturas, uma vez confinadas às paredes de nossa casa, encontraram seu caminho para os corações e lares de outros. Cada obra, um fragmento da minha jornada, uma celebração de superação da adversidade. Alex também encontrou seu caminho, embarcando em uma nova carreira que lhe permitiu usar suas experiências para ajudar os outros. Seu relacionamento com Daniel e comigo se aprofundou, os laços familiares fortalecidos pelas provações que enfrentamos juntos. Ao olhar para trás nesse tempo tumultuado, sou lembrada do poder do perdão, da força encontrada na união. A tentativa de Jenna de nos separar acabou, no final das contas, nos aproximando. Uma família renascida das cinzas do conflito. A vida, como a arte, é uma tapeçaria de luz e sombra, de momentos tanto amargos quanto doces. Ao abraçar o espectro completo de nossas experiências, encontramos a beleza e a resiliência, a graça na redenção e as possibilidades infinitas que nos aguardam em novos caminhos. A jornada desde as profundezas da turbulência familiar até a luz dos novos começos não foi rápida nem fácil, mas foi transformadora. Ao refletir sobre o caminho que percorremos, reconheço não um fim, mas uma continuação, uma narrativa que se estende além dos limites do conflito e da resolução, para o reino ilimitado do crescimento e da oportunidade. Nos meses seguintes à nossa reconciliação e ao meu compromisso com a arte, nosso lar se tornou um testemunho da mudança. Onde antes havia ecos de discórdia, agora residiam a paz e a criatividade. Daniel, sempre meu apoio sólido, embarcou em sua própria jornada de descoberta, encontrando alegria em apoiar não apenas meus esforços artísticos, mas também em cultivar uma conexão mais profunda com Alex. A evolução de Alex foi talvez a mais profunda, libertado da influência de Jenna, ele floresceu, abraçando seu verdadeiro eu com uma vulnerabilidade e força que eram inspiradoras e reconfortantes. Seus esforços para ajudar os outros, baseados em suas próprias experiências de manipulação e redenção, nos encheram de orgulho. O vínculo entre nós, testado pelo fogo, emergiu mais forte, como uma fênix renascida. Nossa história, marcada pelas cicatrizes da traição e pela beleza do perdão, ressoou além de nosso círculo imediato, tocando a vida daqueles que testemunharam nossa luta. A comunidade, antes um campo de batalha de rumores e mentiras, tornou-se uma rede de apoio e admiração. O sucesso da minha arte, antes um sonho distante, tornou-se uma realidade. Exposições, comissões e elogios se seguiram, cada conquista uma vitória compartilhada para nossa família. Os temas do meu trabalho, influenciados por nossa jornada, falavam de resiliência, esperança e do poder duradouro do amor, ressoando com uma audiência muito maior do que eu jamais imaginara. Ao ficar na abertura da minha mais recente exposição, cercada pela minha família e pelas vibrantes expressões da minha alma adornando as paredes, fui tocada pela profunda jornada de transformação que havíamos percorrido. Isso não era o fim da nossa história, mas um novo capítulo, rico em potencial e promessa. Daniel, com seu apoio inabalável, e Alex, com seu renovado senso de propósito, estavam ao meu lado, não apenas como espectadores, mas como co-criadores desta bela tapeçaria que chamamos de vida. As provações que enfrentamos não apenas testaram, mas afirmaram a força do nosso vínculo, ensinando-nos que a essência da família transcende o sangue e o conflito. Olhando para o futuro era uma tela vasta e sem marca, esperando que lançássemos nossos sonhos sobre ela. Com pincéis em mãos e corações unidos, estávamos prontos para pintar uma obra-prima de nossa própria criação, repleta das cores da alegria, das texturas do crescimento e da luz do amor. Este capítulo de nossas vidas, marcado pela dor, redenção e renascimento artístico, era um testemunho do espírito indomável do coração humano. Era um lembrete de que, da escuridão, vem a luz, e das sombras, podemos emergir não diminuídos, mas fortalecidos, para enfrentar o amanhecer de novos começos. Conforme a noite chegava ao fim, percebi que nossa história, com seus altos e baixos, era um farol para quem navega pelos mares tempestuosos da vida. Era uma narrativa de esperança, uma declaração de que, não importa quão feroz seja a tempestade, o sol está à espera para nos banhar com seu calor e luz. No final, nossa jornada não era apenas sobre superar a adversidade, mas sobre abraçar a beleza da vida que estava diante de nós, rica em possibilidades e vivificada pelo amor. Isso não era o fim, mas um belo e contínuo surgimento das sombras